Isso aqui me fez refletir sobre algo curioso que a gente vive ouvindo, né? Essas frases completamente contraditórias. Eu não sei se você já ouviu, mas provavelmente sim. A primeira delas é: a primeira impressão é a que fica. E a segunda, eu ouvi esses dias e fez bastante sentido para mim, porque eu já vivi isso. Eu ouvi o seguinte: eu não sei, não gostei muito daquela pessoa, não gosto muito dela. Eu acho que eu preciso conhecê-la um pouquinho melhor. E percebe a contradição? Porque se a primeira impressão é a que fica, realmente fosse a que fica, então não existiria, né, essa necessidade de conhecer melhor. Mas, na verdade, a primeira impressão muitas vezes ela não é sobre o outro, e sim sobre as nossas lentes daquele dia. E é sobre o nosso humor, é sobre as nossas experiências passadas que nós trouxemos como memória, né? Sobre as nossas feridas, sobre os nossos preconceitos. Quantas pessoas incríveis, você já parou para pensar quantas pessoas incríveis a gente quase perdeu na nossa vida porque julgou rápido demais? E quantas pessoas a gente só percebeu o valor depois de que deu um tempo ali para o coração conhecer o coração delas. E eu vi esse contexto acontecer hoje muito de perto, assim. Isso já me aconteceu algumas vezes e eu sempre me permito, né, me abrir, porque talvez a primeira impressão não seja realmente a que fica, talvez ela seja só a porta de entrada. Mas quem decide se essa pessoa vai ficar ou não é a profundidade que a gente permite existir, né, entre você e eu, entre você e o outro. E hoje eu vi um contexto assim de inúmeras pessoas reunidas, né, um grupo de pessoas muito grande, onde tinha pessoas distintas, muito distintas, né? A gente até comentou isso e riu ali no grupo. Aqui nós temos uma moça do job, aqui nós temos uma crente, aqui nós temos um gay. E isso é muito bacana, porque é realmente essa diversidade que faz a vida, né? As pessoas não são iguais e tá tudo bem. Outro dia eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre que eu achava que eu respeitava as pessoas, mas na verdade eu respeitava era a distância. E hoje, olhando para isso, a gente ficou refletindo sobre essa frase que uma dessas pessoas trouxe, e ela é uma pessoa muito sábia, por sinal, né? Porque ela disse: quando eu bato o olho em alguém e eu não me identifico, eu tento não criar uma barreira, eu penso, tá, não gostei, mas então eu preciso conhecê-la melhor, porque se eu não gostei disso daqui, será que ela é realmente isso aqui que eu vi hoje, no primeiro momento? E se permitir, né? E sempre com o coração aberto para entender realmente, né? Quem é o outro. E em um tempo onde a gente, como eu sempre falo aqui, um tempo onde a gente vive correndo, né? O interesse pelo outro acabou se perdendo, né? Porque as coisas são muito imediatas, muito rápidas, ninguém aprofunda em conversas, em contatos, em nada. E quem se interessa pelo outro acaba ganhando nessa corrida, né? Porque ganha a experiência, ganha aquela troca verdadeira, profunda, que é muito raro ultimamente, né? As relações estão muito rasas. E isso fez bastante sentido para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar. Eu até conversei com um menino que estava ali no grupo, eu disse: eu sou uma pessoa que eu acho muito difícil, assim, eu dizer, eu não gosto de ciclano. Cara, eu assim, simplesmente não... a pessoa, eu não gosto daquele jeito dela ali e me afasto e não convivo, né? Isso também não é algo de se fazer, né? Porque a gente tem que se permitir muitas vezes, mas é muito mais, como eu sempre falo, sobre nós do que sobre o outro, né? Porque é como a gente está naquele dia, o nosso estado de espírito para receber
aquela outra pessoa que por vezes é uma pessoa estranha, né? Um primeiro contato. E então é sempre sobre como a gente está naquele dia, a primeira impressão. E essa permissão, né, que a gente acaba abrindo ou não para outra pessoa acessar. Eu sou a Leide e nesse canal eu trago vivências, experiências, troca e alguma provocação, algo que eu passo aí para contribuir com você de alguma forma. Se você gostou, se fez sentido, já sobe aquele like, já puxa uma cadeira, fique por aqui e que eu tô sempre por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.